que de fato essa oração cantada seja compreendida e, se compreendida, seja vivida. Nós hoje continuamos a nossa nova série de mensagens que começamos na semana passada, Caminho da Transformação. Agora nós já temos uma imagem, vamos colocar nas nossas redes sociais, vamos colocar aqui, você pode compartilhar no seu Facebook, vai estar na página da igreja, você pode compartilhar e convidar pessoas para estarem aqui na quarta-feira. Nós vamos aprender 12 lições para um caminho de transformação. Na semana passada, o primeiro desafio, objetivo foi a lição da compreensão da nossa identidade em Cristo. Quem nós somos no Senhor e qual é o impacto dessa identificação com Ele na nossa vida, o impacto da santidade. E hoje nós temos um tema muito interessante. Já não dá para você voltar para casa agora. Nós vamos fechar a porta, você vai ter que ficar aqui, mas eu não vou falar o nome do tema ainda. Só vou ler o versículo por enquanto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 5, lá no Novo Testamento. Vai ser projetado, não se preocupe, se você está sem um smartphone ou sem a sua Bíblia. Segunda Tessalonicenses 3, 5, diz assim: Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Encaminhe o vosso coração na paciência. E o segundo passo, a segunda lição, para nós pensarmos um pouquinho hoje rapidamente, porque é bem objetiva essa palavra, é guiados pela paciência. No caminho da transformação, aqueles que transitam por esse caminho no qual querem ser transformados, precisam entender que devem ser guiados pela paciência. Paciência é uma palavra muito interessante, muito forte, uma palavra difícil de ser experimentada, uma palavra difícil no nosso dia a dia, porque vivemos dias muito intensos e muito agitados e acabamos sendo levados por todo esse volume de intensidade na nossa vida. Paciência é a capacidade de se manter o controle emocional, de se manter o controle sem perder a calma ao longo do tempo, independentemente da pressão. Eu mantenho o ponto, ainda que a circunstância e o tempo queiram me instigar a perder o ponto, entende? A perder o ponto. Você já viu alguma coisa perder o ponto? Já viu? Você já tentou fazer alguma coisa e aquilo perdeu o ponto? Pois é, uma vez eu fui tentar fazer o tal de pé de moça, dedo de moça, não sei o nome daquele doce de pé de moleque que eu gosto muito. Fica a dica, tá certo? Aquele com leite condensado assim, molinho. Eu não sei naquele negócio, mas é bom, né, pastor? E comprei o amendoim, comprei tudo, a Mabel lembra disso e tal, e vai, e começa a mexer, e a moça falou, não perde o ponto, e eu, meu Deus, qual é o ponto? Chegou uma hora que eu perdi o ponto, estraguei todo o doce. Não podemos perder o ponto. Houve um pensador, um filósofo, chamado Prudêncio, que viveu na era antiga, e Prudêncio, baseado nas verdades da Bíblia, e baseado nos conceitos que ele tinha da vida, ele escreveu um poema famosíssimo. Quem gosta de poesia, quem gosta de coisa antiga, já deve ter ouvido falar do poema de Prudêncio chamado Psicomáquia. Alguém já ouviu falar ou não? Se não ouviu, ouviu agora. Psicomáquia, que é uma junção de duas palavras do grego, que é psico, mente, máquia, batalha. O Psicomáquia é um poema que fala da batalha da mente, da alma, do psique, das emoções. E ali ele elenca 7 virtudes santas que lutam contra 7 vícios malignos. Nesse poema ele elenca as 7 virtudes santas contra os 7 vícios malignos. Vê se você se encaixa em alguma batalha
que Prudêncio, há muitos anos atrás, elencou. Castidade, que significava pureza, é o contraponto, é uma virtude santa que luta contra a depravação da luxúria. Manter-se puro contra as investidas da luxúria. Ser generoso contrapõe as investidas dos vícios malignos da avareza. Ser temperante ou autocontrole significa lutar contra a gula, e a gula é muito interessante aqui, que ele diz que é aquilo que me move a agir desenfreadamente. Tudo que é desenfreado precisa de temperança. A temperança controla o descontrole. A diligência ou a persistência de não desistir jamais contrapõe-se contra o vício da alma maligno, que é a preguiça. A paciência, e era isso que eu queria falar, que é a calma, a serenidade, a paz, contrapõe-se com a ira, que vem querer eu fazer perder o ponto o tempo todo. A bondade, que na visão dele é amar sem egoísmo, não amar egoisticamente, se contrapõe à inveja de querer se interessar pelo outro para satisfazer os meus desejos. Muito interessante. E a humildade, que é a modéstia, contrapõe-se com a vaidade. Na Bíblia, a palavra paciência que nós lemos aqui, 2 Tessalonicenses, ela significa macrotimia. E a palavra macrotimia poderia ser traduzida como aquela pessoa que tem a capacidade de se conter quando alguém o provoca veementemente para que ele perca o controle. Macrotimia é aquele que se controla persistentemente. Ele tem uma ação positiva contra a ofensa. Ao mesmo tempo que a ofensa vem contra mim, a circunstância vem contra mim, eu também vou contra ela. Só que ela vem para me atacar, ela vem para me atingir, ela vem para me desequilibrar, e eu vou para ela como aquela espécie de atitude que a gente tem quando alguma coisa está pegando fogo. Esses dias eu vi os bombeiros ensinando isso: se pegar fogo no fogão, você tem que pegar um pano úmido, ir lá e fechar, tem que cobrir com cuidado para que o fogo não se propague, e aí tem todo um cuidado para abafar, não ter propagação de ar, etc. É uma ação de calmaria contra uma reação de calor contra a sua vida. Deu para entender ou não? Eu fiquei pensando nessa palavra, e a imagem que me veio à cabeça é uma imagem muito interessante, do avião na grande altitude, lá no céu, no lugar mais alto, quando ele está em velocidade de cruzeiro. Lá naquele lugar alto, ele está sendo pressionado por ventos fortes, por uma pressão atmosférica muito forte, por uma altitude elevada, pelo próprio peso que ele carrega. Mas quando ele está voando em cruzeiro, vocês se lembram, quem já voou de avião, como é? Que ele voa? Calmamente. Ele persistentemente mantém a calma diante dos ventos contrários, da pressão que vem. Então, ser paciente é como voar de um avião em altitude alta diante de tantas circunstâncias. E aí a minha pergunta para nós, e o nosso desafio é: em que escala eu me enquadro nessas coisas todas? Eu me considero uma pessoa paciente? Qual o grau que eu estou no exercício da paciência? Quando a pressão atmosférica ou da outra pessoa ou da circunstância vem contra mim, como eu reajo? Como um avião em turbulência que está quase caindo, eu perco o ponto, como aquele doce que se estragou e eu estrago toda a circunstância. Alguém que quer ser transformado precisa trilhar no caminho da transformação os passos da paciência. Paciência é uma marca muito forte na minha vida e na sua. Aliás, paciência, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22, não é uma ação do homem, é uma ação divina. Porque em Gálatas 5, 22, quando se fala do fruto do Espírito, uma das descrições, das características do fruto do Espírito é que é paciência. É essa capacidade de aprender a conter-se positivamente contra uma atitude que tenta me fazer
perder o ponto o tempo todo. E como é difícil não reagir. Como é difícil não dar na mesma moeda. Semana passada, estava passando um vídeo para a turma da liderança, quem estava lá viu, e aí a gente estava assistindo o vídeo, o cara está vindo com um carro na estrada, e ele está vindo com um carro, o carro dele é conversível, e é uma estrada de alta velocidade, ele faz uma curva, e aí vem um outro carro meio que desgovernado, vem vindo na estrada, e ele acha que o carro vai bater, e a pessoa tira, e quando a pessoa tira o carro, olha para esse rapaz que estava certo no caminho dele, olha para ele e diz assim: porco! Quando ele viu que era uma mulher, ele gritou: vaca! É o vídeo, tá certo? Qual a atitude dele? Ele reagiu prontamente, chamou de porco, eu chamo de vaca. Mas quando ele virou a curva da qual ele não tinha controle, ele atropelou um porco. Você é que nem esse rapaz ou não? Não responde, não se mexa. Eu disse que hoje não dá para ir embora, pastor João. A gente nem processa direito a informação e já reage prontamente contra ela e numa proporção muito maior. Isso revela a nossa falta de paciência. E em dias como o nosso, de imediatismo, de egoísmo exacerbado, onde a gente quer que a nossa vida seja preenchida com os nossos gostos e maneiras e desejos, é difícil ser paciente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem alguém que tem agido pacientemente com pessoas como eu e você, dia após dia. E este alguém é o Senhor Jesus. Este alguém é o nosso Deus, que sabe que nós vamos ofendê-lo, que sabe que nós vamos desapontá-lo, que sabe que nós vamos, de uma certa forma, desapontá-lo no sentido de falar coisas que nós falamos que vamos fazer e não cumprimos, vamos ofender outras pessoas, mas dia após dia, Deus pacientemente, conforme Lamentações de Jeremias capítulo 3, renova sobre a minha vida e a sua vida, sabe por quê? A sua misericórdia. E sabe qual é a melhor palavra para mim, para eu pensar sobre misericórdia? Paciência. Porque misericórdia significa Deus não me dar o que eu mereço. Pacientemente Ele me ama, Ele é longânimo. Depois nós vamos falar do texto de Naum, porque Ele é misericordioso. Uma boa atitude para o exercício da misericórdia é você se lembrar como Deus te trata e tentar reproduzir isso na vida do outro. Lembre-se que Deus é misericordioso. E misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. Ainda que nós o ofendamos, Ele continua nos amando, Ele continua vindo ao nosso encontro com a sua graça e com a sua misericórdia. Sabe por quê? Um sábio disse que a pessoa paciente é a pessoa que tem a capacidade de enxergar a mudança do outro antecipada. Ela diz: calma, essa pessoa vai mudar. Calma, essa circunstância vai mudar. Vamos esperar, vamos aguardar. Mas é difícil, né? Mas é um desafio para nós pensarmos na paciência. E se tem um elemento que dissolve a ofensa, se tem um elemento que minimiza o peso da angústia, do medo, diante da circunstância, esse elemento é tentar exercitar a paciência diante do Senhor. Por isso nós lemos o texto de 2 Tessalonicenses. Que o Senhor encaminhe o vosso coração no seu amor e na sua paciência. E aí, você está comigo? Tudo bem? Temos que lembrar de 1 Coríntios capítulo 13, texto conhecidíssimo. Uma das características que Paulo vai elencar a respeito do amor é que o amor é, se você ama, seja paciente. O amor é paciente. Mas tem uma outra característica, e eu já estou concluindo, as lições finais dessa palavra. É que para se viver a paciência, para se exercitar essa paciência em amor, é necessário uma atitude nossa
para dependermos da fonte da paciência, porque eu disse que essa é uma ação do Espírito na minha e na sua vida. E a ação que eu e você precisamos ter do Espírito para vivermos pacientemente se chama humildade. E a palavra humildade tem muitos significados, muito se fala de humildade, mas eu tenho pensado, e essa tem sido a minha intenção diante de Deus, quando eu penso em humildade, é que humildade é o deixar Deus governar a minha vida e deixar Deus ser Deus na minha vida e não querer interferir no controle dela. É abrir mão do meu controle para que Ele tenha controle. Essa canção que nós cantamos tem tudo a ver com o que a gente estava pensando. Humildade é dizer: Senhor, quem manda é o Senhor, não sou eu. É o Senhor quem governa. É o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me potencializa. É o Senhor que me ajuda. É o Senhor que me direciona. É o Senhor que me concede sabedoria. É o Senhor que me dá a capacidade de concentrar-me nos meus erros e nobremente dizer a Ti: errei. E nobremente dizer ao outro a quem eu errei: errei. Paciência. A humildade é a marca de alguém que segue a Jesus Cristo. Humildade, querido. Humildade é depender de Deus. Quando a gente age impacientemente, nós dependemos de nós mesmos, da nossa força, do nosso jeito. E alguém que quer ser melhor, e alguém que quer crescer nesta jornada, lembre-se que hoje é o segundo passo apenas, eles vão ficar mais difíceis até o 12º. Um dos ingredientes é que nós precisamos ter paciência, nos contermos mais. Na psicologia, eu não sou psicólogo, e sei que aqui na nossa comunidade tem pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar sobre, mas houve um estudo, já há bastante tempo eu ouvi isso, de que a ação de descontrole na vida de uma pessoa acontece em segundos, que ela perde a noção de espaço, de tempo, quando ela está muito nervosa, quando ela está muito irada. Isso acontece em poucos segundos. E os poucos segundos de descontrole são suficientes para estragar anos, vidas. Então é muito melhor passarmos horas, dias, anos, meses, o que seja, você que está aqui hoje e você que está nos ouvindo pela internet e quer mudar para o caminho da paciência, invista no seu autocontrole. E o primeiro passo é humildemente dizer para Deus: governe em mim. Governe em mim. E Deus fará isso com certeza. E o fruto do Espírito da paciência se manifestará na minha vida e na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu concluo essa meditação dizendo a você: paciência. Paciência. Não se esqueça que poucos segundos podem comprometer uma vida. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por essa lição para a nossa jornada. Somos impacientes, queremos as respostas logo, queremos que as coisas sejam feitas rapidamente, não temos mais, Senhor, tido a perseverança que deveríamos ter. E por causa disso, nós agimos e voamos turbulentemente, Senhor. Mas dá-nos esse voo de cruzeiro do avião, que ainda que pressionado pela pressão atmosférica, pelos fortes ventos, pela altitude elevada, pelo peso, Senhor, por uma série de circunstâncias, ele consegue manter-se calmo na sua jornada. Ah, Deus, quem precisa dessa palavra aqui hoje, Senhor? Para quem é esta palavra de libertação e de cura? Ajuda-nos, Senhor, a agirmos com autocontrole. Que o Senhor nos ajude, a Deus, a dependermos de Ti, porque sabemos que não venceremos essa batalha
se não for contigo, se o Senhor não estiver conosco. Por isso, se alguém nesse instante, humildemente, está dizendo: vem controlar o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir as minhas emoções, Senhor, o meu pensar, o meu falar, que o Senhor esteja ouvindo e com misericórdia o Senhor conceda força a este que clama a Ti. Abençoa cada vida, a começar da minha vida, que preciso tanto dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.